Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, a mais um dia especial. Vamos chamar os nossos participantes. Todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esperar a Érica entrar. Oh, meu Deus. Érica? Aí? Estou aqui. Maravilha! Muito bem-vinda, muito bem-vindos a todos. Prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Vocês estão conseguindo Boa ouvir tarde, música? gente. Aí. Vamos compartilhar a live? Tá dando para me escutar, Nath? Eu tô escutando. Tá bom. Pessoal aí que tá assistindo, tá escutando? Consegue dar um ok pra gente, quem tá escutando? Acho que Vou tá todo mundo. compartilhar no salão. Maravilha. Muito bem-vindo todos e todas a mais um encontro aí que a gente preparou com muito carinho, né, Érica? Mais um encontro para a gente conversar um pouco sobre a gestão do nosso lar, que é algo extremamente importante para nós, né, Nath? Com certeza. E acho que não só pra gente, mas para todo mundo, né? Acho que se a gente não tem uma casa muito bem administrada, a gente não tem um lar. E aí a gente não vai ter um lugar para se acolher depois de todo o transtorno do dia a dia, né? Então a gente entende que a casa é um lugar de fortalecimento, de acolhimento, para a gente renovar as energias, para a gente ter a base para tocar o dia a dia. Então a gente acha muito importante, né, Erika? É isso, gente. E assim, é importante a gente falar também que se a gente não tiver um lar, né, uma casa, a gente não tem nada, né, Nath? Não, A gente não a tem casa, nada. Então, é importante a gente olhar para isso e olhar com outro olhar, que é o que a gente vai falar hoje. Olhar de para nossa casa. é isso aí. E aí, só um resuminho do que a gente falou na última live, que eu acho que é bem importante a gente reforçar, que na última live a gente quis trazer para vocês o que a gente errou na gestão das nossas casas, tanto eu como a Érica, que a gente não gostaria que vocês errassem. Então, assim, só uma pincelada que a gente comentou foi basicamente erro na comunicação, não aceitar que existem leis universais que regem o nosso dia a dia e também interferem na nossa casa. E aí, com base nisso também, não aceitar Deus, a espiritualidade, ou como você quiser se chamar, a força maior, mas não aceitar ele dentro da sua casa, não abrir as portas para Deus, para o universo, ou para a entidade que você quiser dar o nome, né? É um erro também que a gente cometeu. Não assumir a gestão efetivamente da casa, né? É que a gente fala, cachorro sem dono morre de fome, né? Não, cachorro com muitos donos morre de fome, né? Então é a mesma coisa. Uma casa com muitos donos não tem uma gestão, né? Que mais? Não saber harmonizar e organizar a casa também é um erro muito grande que a gente cometeu. Não saber se alimentar a sua família, você e a sua família. Que mais, o Érica, que a Não gente ficar colocou? aqui, não ficar em primeiro lugar, Isso, é isso aí. algo extremamente importante, né? A gente aprender a cuidar da gente. Com certeza. Isso é muito importante. Muito importante.
Então, esses foram alguns erros que nós, tanto eu, né, eu e a Érica, cometemos no dia a dia da nossa casa, que a gente passou um pouquinho para vocês na live da semana passada. E hoje a gente trouxe, então, a regra número 1 para que essa gestão da sua casa seja realmente mágica e ela aconteça de verdade, que é o que a gente vai trazer para vocês. Estão preparados para ouvir essa regra número 1? Só para vocês entenderem um pouquinho, gente, essa regra número 1, eu e a Érica, né, a gente descobriu por conta própria, estudando, compartilhando as angústias, compartilhando o que deu certo, o que deu errado, e estudando também, aprofundando no conteúdo. E aí foi que a gente chegou nessa grande descoberta, que existe uma regra fundamental para nossas casas darem certo, que é, que rugem os tambores, tararatã, mas que a gente perceba que existe a trindade do lar. Se a gente não percebe que existe essa trindade, a gente negligencia demais a gestão da nossa casa. E o que é, então, a gestão do lar? A gestão do lar, a trindade, perdão. O que é, então, a trindade do lar? A trindade do lar é a gente perceber, então, que o nosso lar ele tem que ser pautado em 3 pontos, tá? 3 bases. Que a primeira é o amor a si próprio, o despertar para as nossas virtudes e a nossa visão para gerir o lar. Essa é uma. A segunda é o amor ao cuidar. E a terceira, o amor a se relacionar com as pessoas da sua família. Então, se você não olhar para esses 3 pilares, para essa trindade, na verdade, se você não perceber que existe isso e não olhar com cuidado, nada, gente, não começa nada certo na casa. Não tem jeito, né, Érica? Assim, não dá nem para começar, né? Porque o que a gente entendeu, na verdade, a gente colocou o nome de Trindade, mas são 3 pilares que eles precisam sempre andar juntos. E quando um pilar falta energia para nós, falta compreensão, falta estratégia, a gente fica cansada, estressada, querendo desistir de tudo e achando que o problema é a nossa família e o nosso lar. Quando a gente não entende essa verdade, a gente acha que o problema são as pessoas e o nosso próprio lar. Esses dias eu até ouvi um documentário de um rapaz, de um psicólogo, que ele fala que ele atendendo mulheres, as mulheres relatam nos consultórios que elas acreditam que o problema da vida delas são os maridos e a casa delas. E é por isso que elas estão tão estressadas, quando na verdade ele apontou para elas, eu posso até verificar qual foi o local que eu assisti no YouTube. A gente pode até subir na nossa página, né, Érica, também para o pessoal ver. Eu acho que esses conteúdos são bem interessantes. A gente vai colocar, viu, pessoal? E ele conta, Nath, que ele está com as mulheres a entender que não é o marido delas o problema, e nem os filhos. É o que ela deixou de fazer por si própria, que está gerando esse alto estresse, esse alto burnout, essa falta de governo emocional e mental, e está fazendo elas pararem mais frequentemente nos consultórios, porque elas enxergam o externo como um problema, e o externo não é um problema. E é isso que a Trindade vem falar pra gente, né? É isso que a gente descobriu, o externo não é o problema. É isso mesmo, foi isso que a gente descobriu. E aí começa, o primeiro pilar que a gente traz é o amor a si própria e ao despertar pessoal, né? Então, essa é a primeira base da Trindade. Ou seja, nós nos despertarmos para as nossas virtudes e para a nossa missão como gestoras da casa, né? Então, a gente viu que o primeiro pilar é esse, o amor a si própria e o se despertar. Quando a gente desperta e a gente entende nossas virtudes como mulher
entende o nosso sagrado feminino, nos conhecemos, não deixamos de nos cuidar, né? Independente do nosso estilo, a gente começa a enxergar, a gente fica bem, né? E a gente começa a enxergar um propósito para nossa casa. E aí tudo vai começar a ficar tudo mais leve. A gente realmente vai conseguir ter um olhar para as outras coisas, para o dia a dia da casa, para as responsabilidades, para as obrigações, de uma outra maneira. E já vai começando a criar uma leveza aqui. Então, na Trindade, o primeiro caminho é passar por esse despertar que a gente trouxe, né? Quer contar mais um pouquinho do despertar pra gente, Érica? E assim, gente, o autoconhecimento, ele é a base até para ter uma casa. Porque se você não sabe quais são os seus limites, quais são os seus talentos, quais são os seus desafios, o que você precisa aprender, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, você não consegue gerenciar o seu lar. Por quê? Porque você não sabe aquilo que você vai fazer ou não. Você não sabe aquilo que você gosta de fazer ou não. Você não sabe quais estratégias é possível para você executar ou não. Porque você não tem nenhum conhecimento sobre si. E quantas pessoas saem de casa, né, mulheres e homens, falam, eu vou morar sozinho porque eu não aguento mais meu pai, minha mãe, enfim. Vai morar sozinho e se dá mal, porque não sabe, não se conheceu a tal ponto de saber que sabe se organizar, que sabe gerir, não se conhece. E assim, gente, me desculpa, até para a gente cuidar da nossa casa, a gente precisa se conhecer. Até para a gente ter uma família, escolher ter uma família, porque não é fácil você ter uma família, ter uma casa para fazer a sua gestão. Não é simples. E as pessoas acham que só as técnicas de limpeza, de organização, de harmonização é o suficiente. Só que às vezes a pessoa sabe de tudo isso, mas ela não consegue colocar em prática. E por que ela não consegue colocar em prática? Porque ela não sabe quem ela é. Ela não tem a sua identidade formada como gestora do seu lar. Ela acha que a casa não é um organismo vivo e que a casa é só um ambiente de moradia. E não é. Ela precisa encontrar, tanto a mulher quanto o homem, né? Encontrar a sua identidade como pessoa para ela poder entender como que ela vai trazer essa identidade para o lar. E não tem como não se conhecer antes. E aí a gente vê até brincadeiras, né, Nath, no TikTok, no Instagram, de pessoas que fazem memes com elas próprias, né? Eu mudei de casa, achei que ia ser um morango, não aconteceu nada disso. Eu simplesmente agora tenho que fazer as minhas coisas, cuidar da minha casa, estou estressada, queria voltar para a casa da mãe. Né? Isso quando a pessoa mora sozinha. Agora imagine quando a pessoa tem uma família, e isso acontece muito, principalmente aqui no Hospital da Alma. Eu tenho muitos relatos de pessoas que não sabendo muito bem sobre si, sobre o outro, e simplesmente se refugiam na casa dos parentes. O tempo todo estando lá, na casa da mãe, na casa do pai, não cuidando da sua casa, pegando o marido e a esposa, vamos comer na casa da mãe, vamos ficar lá, porque não conseguiu achar a sua identidade, a sua identificação para cuidar da sua própria casa. E aí a pessoa usa a casa da mãe ou do pai como uma ponte. Né? Eu tenho uma família, mas eu vou sempre comer na casa da mãe, fazer as coisas na casa da mãe, dormir lá e tudo, porque a pessoa não se viu ainda dona ou dono do seu ambiente. Então, a tal ponto de não conseguir se libertar ainda da sua ancestralidade, né? Da sua casa, enfim, da sua casa de origem, né? Da sua base. Porque isso é muito mais comum que a gente imagina, né, Érica? É muito mais comum, né? isso acontece na minha família e isso aconteceu no meu relacionamento, né? Quando a gente tem uma identidade do casal, na época, a nossa identidade era a família de origem ainda. Então, o que a gente fazia? Todo final de semana era sempre com os pais, com nossos pais de origem. Não tem nada
não tem nenhum problema nisso. O problema é que a gente não criou a nossa identidade como família. Quem, quem é nós dois ou nós quatro como família? Não tinha. Né? E isso também foi um dos agravantes que ficou o meu rompimento do relacionamento. Porque faltava algo em nós. A casa estava organizada? Tava. Tinha plantinha, tinha tudo, tava roupa lavada? Tava. Mas e a nossa identidade como pessoa, como família, como casal? A minha identidade como mulher dentro da minha casa? Não tinha. Então era E tudo. tem que começar com a gente, né? Essa identidade é o nosso autoconhecimento para começar da gente, começando de dentro para fora. Aí sim a gente consegue ter elementos para sentar com o nosso companheiro e falar qual é a nossa identidade. Porque cada um tá vindo com uma identidade diferente, com uma família originária diferente, né? O que deu certo numa família não necessariamente vai dar para outra, e também não tem nada de certo ou errado nas famílias. São maneiras como as famílias se moldaram, a identidade, a cultura de cada família. E aí, juntam duas, tem que ter um encaixe aí, senão fica tudo, né? Não fecha, não fica redondinho, a roda não gira. Então precisa criar essa identidade. E para criar essa identidade, a gente tem que começar com a gente. A gente se conhecendo, como a gente gosta das coisas, como a gente se sente amada, como a gente vai passar, como cada membro da nossa família se sente amada, como a gente vai se comunicar de forma adequada, como também a gente comentou que era um dos erros. Então, esse autoconhecimento é muito importante. E ele vem junto com esse despertar de que sim, é muito necessário a gente olhar para essa base, olhar para esse ponto que é o nosso autoconhecimento. Então, esse é o nosso primeiro pilar aí da nossa trindade, o nosso primeiro pontinho, né, Érica? Alguma coisa mais para acrescentar dele, que ele é mágico. A gente é muito apaixonado por esse pilar e a gente montou aí com muito carinho bastante conteúdo para esse pilar. Um spoiler só desse pilar, que eu e a Nath, a gente sofreu muito para entender uma questão muito importante, que é o autoconhecimento, é entender que existem leis universais, leis espirituais, leis morais, que quando elas não são conhecidas, praticadas, começa a haver também uma desarmonia no lar. E começa a haver uma desarmonia até mesmo no momento que você for aplicar uma limpeza, uma técnica de organização, enfim. Por quê? Porque a gente desconhece. E isso, gente, não é nossa culpa. Eu e a Nath também estamos aprendendo agora. Isso é porque nós temos muitas coisas a fazer. E a gente tem muitas informações picadas. Então, o que a gente fez? A gente pegou essas informações e compactou para a gente poder entender o cuidado da nossa casa. Né? E assim, algo mais que vocês não conheçam, eu sugiro vocês ficarem aqui com a gente ir explicando para vocês esse pilar que é extremamente importante, que é você compreender as leis espirituais, morais, universais. E isso é que vai reger também o seu autoconhecimento. Né? Aprender não só do autoconhecimento, mas do, do mundo terreno, do mundo espiritual, para você ter uma base mais sólida para você também se conhecer. Então, é importante a gente só dar uma ênfase nessa são as leis. E aí vocês vão entendendo no decorrer das nossas lives, né? O que são isso? O que é isso? Então, nesse pilar, pessoal, a gente quer passar um pouquinho disso. Tá vendo que é muito profundo esse despertar, né? Esse primeiro pilar da Trindade. Então, a gente vai passar, a gente está preparando, né? Já preparou bastante material para vocês sobre isso. Então, vão nos seguindo, porque a gente quer passar isso com muita propriedade para vocês, de tudo que a gente pesquisou e descobriu, porque ninguém fala sobre isso. E tá aí, tá regendo demais o nosso dia a dia, tá? Então, essa é a primeira parte aí da nossa trindade. Vamos passar para a segunda, então, Érica? Bora? Bora? A segunda base da trindade do lar
é o amor ao cuidar. E o que vem ser esse amor ao cuidar? Primeiro, a gratidão por você ter uma casa, ter uma família, né? Acho que tudo começa por isso, assim. Ser grata, efetivamente. Porque a gente tem uma mania de reclamar, né? Ai, que saco, tem que fazer isso. Ai, que saco, tem que fazer aquilo. Será que a gente não tem um olhar diferente para fazer isso e falar assim, gente, que bom que eu tenho que fazer isso? Porque é sinal que eu tenho uma casa, é sinal que eu tenho filhos, é sinal que eu tenho um companheiro ou uma companheira, né? Enfim. Por que a gente não pode olhar de maneira diferente para isso? Então, essa gratidão é o começo de tudo nesse pilar da Trindade, que é essa gratidão por você ter uma casa. Outras coisas que a gente traz nesse amor ao cuidar é você ter o seu estilo para organizar a casa, o seu estilo para harmonizar a casa, o seu olhar nos pequenos detalhes para fazer a sua decoração, para fazer, né, para dar aqueles mimosinhos na casa que dá uma diferença, né? Também cuidar da parte de finanças, que é muito importante. Gente, esse é um ponto também que dá tanto divórcio, tanta separação, né? Conta, provavelmente alguém aqui já conhece alguém que se separou por conta da parte financeira, né? A questão da limpeza também, aqui a gente se organizar para limpeza. A gente saber alimentar a nossa família, se organizar com cardápio, fazer um cardápio que faça sentido para o dia a dia da família e, paralelamente, fazer uma lista de compra adequada para não ficar coisa estragando, não gastar mais dinheiro do que precisaria. Então, esses pontos são o pacote aí do amor ao cuidar, que é o segundo ponto da Trindade do Lar, né, Érica? Ô, gente, eu queria até fazer uma pergunta para quem está aqui. Vocês amam ter um lar, ter uma casa? Né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Coloca aí, sim, não sei, estou na dúvida, não sei Nunca ainda, pensei nisso, nunca pensei nisso. Porque é inacreditável, eu vou só dar colocar um contexto a mais no que a Natália falou. É inacreditável o tanto de gente que reclama por ter uma casa. E o mais engraçado é que aqui no Hospital da Alma, que é a minha outra empresa, a gente atende jovens, né? E os jovens chegam assim, não vejo a hora de ter a minha casa. Quando eu era mais jovem, eu falava assim, não vejo a hora de ter a minha casa, vou fazer as coisas do meu jeito, vou organizar, se eu não quiser organizar, não organizo, ninguém vai me encher o saco. De repente, eu tenho a minha casa e do nada eu começo a reclamar, que saco, eu tenho que fazer isso, que droga, que isso, que aquilo. E aí assim, essa questão da gratidão que a Natália falou, tem muito a ver com o primeiro item que a gente colocou, que é o autoconhecimento. Por quê? A gratidão, a energia a gratidão é uma energia que ela vem de você e vai para o mundo. E quando você não tem esse sentimento de gratidão, você tem algum outro tipo de sentimento, ou de reclamação, ou de raiva, ou de tristeza, ou de aborrecimento, sei lá. E você também joga isso na sua casa. Então, e a sua casa sente. Por isso que a gente nomeou amor ao cuidar, porque a sua casa sente essa raiva, tristeza. E aí, gente, aí as pessoas me chamam, né? Porque eu sou consultora de Feng Shui. Nossa, olha aqui minha casa, eu tô me sentindo mal, eu tô tendo depressão aqui, eu tô tendo pânico. E aí você não sabe que foi você mesma que jogou essa energia para sua casa. De tanto você reclamar, por você não ter amor, não ter o sentimento de amor ao cuidar da sua casa. E nós não estamos falando aqui de você fazer firula, né? Ai, fazer as coisinhas, tudo delicadinho. Eu gosto. Eu aprendi a gostar de firulas, né? Deixa as coisas aqui, põe um jeitinho aqui e tal. Mas não é isso. É realmente o sentimento de amar aquilo que você tem, ser grato por aquilo que você tem. E isso também é um princípio. É um princípio. Quando você é grato, você tem mais. Quanto mais você agradece, mais você tem, né?
Então, o amor ao cuidar do seu lar passa pela mente, pela emoção e pela ação. Porque primeiro você começa a olhar aquilo, aí você começa a pensar sobre aquilo. Aí daqui a pouco você começa a falar sobre aquilo, aí você age. Então, como que está o nosso comportamento na gestão do nosso lar? Eu escuto muitas clientes reclamando da casa do marido, da empregada, do cachorro. Eu também, às vezes, já reclamei. Minha cachorra ficou doente, eu não sei não, foi porque eu reclamei. Não joguei o amor necessário dentro da minha casa, sabe? Então, isso é muito sério, porque, assim, essa parte, algumas de vocês vão até ficar um pouco chateadas. E, assim, gente, coloque amor nas nossas palavras, tá? Coloque amor nas nossas palavras, naquilo que a gente vai trazer de conteúdo, porque realmente tem um propósito maior, isso que a gente está falando, né? A gente tem um chamado também, né, Nath, em trazer esses conhecimentos, que é ajudar a construir lares harmonizados para a geração futura, para as próximas, são seus filhos, seus netos, bisnetos, né? E precisa começar agora de vocês. A gente precisa mudar o nosso olhar para casa, porque a sociedade fez a gente ser muito rude com nós mesmas, muito queixosas com aquilo que a gente tem como dom, né? Que é ter esse olhar 360, ter esse olhar de detalhes, e aí a gente acha que isso é ruim e não é. Então, é importante vocês realmente... A gente vai ajudar, né, Nath? Na verdade, a gente vai ajudar É. vocês a desenvolverem um sentimento, uma virtude de amor ao cuidar da sua casa. E aí a gente vai oferecer várias coisas, várias ferramentas para que você consiga chegar a esse amor. Porque Sim. nós estamos aqui para quê, gente? Para que nós estamos aqui na Terra, né? Para A amar. gente para aprender e amar, né? E evoluir, gente. Assim, eu sou da seguinte filosofia, que o universo não quer que a gente se dê mal. E o universo não tem favoritos, né? Ele tem leis e elas estão aqui para a gente seguir. Se a gente seguir, gente, vai fluindo tudo naturalmente, com uma leveza que você fala, nossa, deu certo. Sim, porque você está alinhado, né? Então, isso é muito, muito importante a gente enxergar. Muito. E tem uma coisa muito importante para complementar o que a Erika falou, que é o seguinte, nós mulheres fomos criadas nessas últimas gerações para ir trabalhar fora, para se autossustentar, para ser suficiente. E a gente criou um preconceito de que a pessoa que ficava em casa, a dona do lar, era menor que a gente. A gente menosprezou isso. E, gente, pelo contrário, a função de uma gestora do lar é muito importante. É muito importante porque é a base de todas aquelas pessoas da família que depois vão sair, vão trabalhar ou vão se tornar adultos que vão contribuir, vão retribuir à sociedade de alguma forma. Então, se a gente não tem um lar que tem base, gente, que adultos a gente vai criar para o futuro? Né, que vão sair na rua, o que eles vão devolver para a sociedade, vão devolver para o mundo. Então é muito importante, gente. A função da gestora do lar é muito importante. Independente, gente, como a gente já falou aqui, independente se a gestora trabalha fora, ou só fica em casa, ou se ela vai fazer tudo, ou tem alguém que ajudar, não é isso que a gente está falando. A gente está falando da questão da gestão, aquele olhar 360 para a gestão da casa e saber delegar, saber pedir, saber dividir as tarefas, saber dar o toque final, dar a palavra final do que vai ser ou não fazer, mas sempre com muito amor também, que é muito importante. Então, não negligencie a gestão da casa de vocês, não negligencie a gratidão pela casa, né? Que é um pouquinho do que a gente vai falar na segunda, na segunda parte da Trindade do Lar. E é isso, gente. Tem muita coisa para a gente falar ainda, né? Mas só isso que a gente está falando, já no meu ponto de vista, se eu estivesse escutando, eu já estaria repensando algumas coisas, né? E é essa a ideia de nós estarmos aqui.
ajudar vocês a mudarem o olhar. Você não precisa mudar o caminho. Se você mudar o olhar, o caminho já se faz novo. Então, comece a entender essas questões. E outra, gente, Deus, Ele está levantando pessoas para olhar para suas casas, para olhar para suas famílias de um outro modo. Se você olhar aqui na internet, tem muita gente incomodada e sendo chamada para ajudar as famílias a se restaurar. E nós somos uma das filhas de Deus que estamos aqui com esse propósito de ajudar a levantar famílias e casas que estão largadas, que estão deixadas de lado. E essa casa, esse lar de vocês, é que vai trazer a base para a nova era, para o futuro das gerações. Se a sua casa, o seu lar, você não tiver harmonizado ali com a sua família e com o seu ambiente, você não está contribuindo com o futuro. E nós estamos aqui para ajudar você a contribuir com o futuro. Nós precisamos pensar no futuro. A gente precisa parar de ser egoísta e achar que a gente tem que viver só o eu presente, né? Só o eu agora, só satisfazer as minhas vontades e esquecer que existem leis, que existem princípios, que existem coisas que precisamos fazer para o futuro. Porque mãe, você que é mãe, você que tem um lar, não pense que você não está ajudando a Deus no futuro. Você cuidando da sua casa, cuidando do seu filho, educando, trazendo ali conhecimento, você está ajudando a humanidade. E é isso que a gente precisa entender, né? Não é cuidar da casa, limpar, lavar a louça, lavar a roupa, pronto. Não. É algo muito mais profundo. Então, a gente vai vir para incomodar vocês. E desculpem, coloquem amor em tudo que a gente falar, porque a gente está falando com amor. Né? Não é para vocês falarem, até parece, isso não tem nada a ver. Tem sim, gente. Tem. Tem mesmo. E dentro desse ponto do amor ao cuidar, a gente vai trazer o dia a dia da casa assim, né? Da limpeza, da organização, da harmonização, da parte financeira, como você regular, da questão do cardápio. A gente vai ter, mas também vai ter, gente, essa parte de mostrar para vocês olharem, enxergarem os lares de vocês de uma maneira diferente, com essa gratidão, com amor e mudarem mesmo a chavinha em vocês, né? De começar a fazer as coisas com mais amor, sem reclamar tanto, né, Érica? A gente costuma mesmo reclamar. Mas, gente, vamos combinar, né, Érica? A gente tem dias que não dá, né? Nós não somos robôs, né? Tem dia que só por Deus mesmo, né? Olha... A minha filha chegou aqui reclamando de uma situação porque do corpo dela, né? E aí eu também estava nessa mesma situação que ela. Aí ela, ai, mãe, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu também, que não sei o que, que não sei o que. Gente, assim, a gente sabe o que é para fazer, o que não é, né? Só desse momento eu já senti uma nuvem, uma coisa estranha, uma coisa, um peso. Aí minha filha falou, nossa, eu tô me sentindo pesada. Eu falei, eu também. Eu falei, que tal a gente mudar de propósito, intencionalmente, a nossa comunicação? Mesmo a gente não estando bem, que tal de forma intencional a gente se esforçar e mudar isso? Vamos fazer isso? Vamos. Aí a gente fez, e não é que aquilo passou, que aquela angústia, aquela dor, aquela coisa passou. Aí eu falei assim, nossa, isso eu vou precisar contar para alguém, porque às vezes a gente tende a fazer isso, e tudo bem, porque nós somos viciadas. Só que a gente também não percebe que quando a gente toma uma atitude dessa impensada e por impulso, o que isso pode reverberar para nós, porque é uma semente que eu estou jogando no universo e eu estou colhendo essa semente. Não adianta, a colheita vem, então a gente precisa prestar atenção, mesmo nesses dias desafiadores, com o que a gente está plantando. E é por isso que nós estamos aqui, para poder estar presente com vocês, para que vocês possam ter um lugar de
desenvolver outras habilidades para não criar essa energia ruim para vocês, essa negatividade na casa, essa negatividade no corpo de vocês, essa negatividade na educação dos filhos. Por quê? Porque é muito difícil ficar sozinho, né? Então, a gente sabe, né, Nath? Eu e a Nath, a gente vive conversando sobre isso o tempo todo e parece que não passa, é um organismo vivo mesmo. Então, a nossa presença se faz necessário, né? Vou colocar isso agora, né? Desculpa se vocês estão achando isso um pouco, sei lá, prepotente, mas se faz necessário a gente estar aqui para contribuir uma com as outras, para que a gente consiga sair dessa negatividade intencionalmente. Porque é uma rede de apoio, pessoal. Porque o que acontece? Nós, gestoras, a gente tem que cuidar de tudo. A gente tem que cuidar dos filhos, do marido, da casa. Cuidar no sentido de ficar atenta e né, administrar. E aí, mas quem é que cuida da gente? Né? Onde é que a gente vai desabafar? Onde é que a gente vai colocar as nossas angústias, reclamações? Onde a gente vai lavar a roupa suja para não descontar no marido, não descontar nos filhos, não descontar na mãe, no pai, na sogra, no irmão, enfim, em qualquer outra pessoa na nossa volta, né? E até descontar na casa mesmo, do tipo, ai, que saco, hoje eu tenho que limpar o sofá, sabe? Então, assim, se a gente não tem uma rede de apoio, onde a gente pode jogar isso, trazer essas angústias, compartilhar e ver que a gente não está sozinha nisso, não é só a gente que está sentindo esse peso, é muito confortante. Então, esse é o intuito da gestão do lar que a gente traz para vocês, porque isso foi uma rede de apoio para mim e para a Érica. Então, a gente sabe que se a gente pegar isso e ir ampliando, vira uma corrente onde a gente pode ajudar outras mulheres a terem esse acolhimento que a gente não está tendo, né? Que a gente teve, na verdade, entre nós duas. E então a gente sabe que outras mulheres também estão precisando desse acolhimento. E aí a ideia da gestão do lar é ser essa rede de apoio, né? Em que a gente possa, assim, compartilhar. E, de repente, uma coisa que talvez eu e a Érica ainda não tenhamos passado, você pode ter passado e traz que pode ser que outras mulheres também estão passando. Tá? Então, essa é a ideia. Não é isso, Érica? Ou que evitem que outras mulheres passem, né? Porque às vezes a experiência de uma pode ajudar a outra a não cometer, né, a mesma atitude, ou iria tomar a mesma atitude, ver de exemplo que não é legal, e modifica, né? Tem força para modificar, tem vocabulário para modificar, tem estratégia para modificar. Então, e gente, aproveitem. Entre aqui no nosso canal, a gente está fazendo aqui assim, no meu pessoal da Nath do Gestão, porque ainda é uma empresa que está nascendo, né? Mas entrem lá no canal, lá no link da bio tem um grupo, a gente já tem um grupo. Você pode entrar no link da bio e entrar no nosso grupo, porque a gente já vai começar a conversar com vocês no grupo do WhatsApp. E lá no grupo a gente também vai passar conteúdos, tá mais perto de vocês para esse compartilhamento aí, para essa rede de apoio que a gente quer crescer e fortalecer cada vez mais, né? Muito legal. Bom, e aí, posso passar para o terceiro, Érica? Pode. Tá bom. O terceiro ponto da Trindade do Lar é a questão do amor ao se relacionar. Então, o que vem ser o amor ao se relacionar? É o cuidado nos relacionamentos de verdade. É você estar atenta a ter empatia às pessoas que moram com você, a estar atenta aos detalhes, se a pessoa está bem, não está. É criar momentos juntos, né? Isso é uma coisa que a gente discutiu bastante, eu e a Érica, porque a gente fica no dia a dia, como a gente comentou, o dia a dia para nós mulheres é puxado, né? Ele é exigente, porque a gente tem muitas responsabilidades. E aí chega uma hora que a gente tá, eu tô cansada, nossa, eu só quero dormir. Vamos, né? Vai passear com o filho e me deixa dormir. É bem isso, tem horas que a gente quer. Mas a gente precisa criar momentos da nossa família. E, gente, coisas bobas, né? A gente às vezes pode ter uma rotina super tumultuada em que cada um sai um horário, não se encontra. Mas, poxa, vamos tentar uma refeição no dia, sentar todo mundo junto? Ou fazer um dia da semana em que tem sessão de cinema,
Coisas, gente, que não precisa gastar muito, hein? Você vê, fazer uma mesa posta para todo mundo junto, uma vez por dia, se possível, uma vez por semana, fazer cinema em casa, bolar dia do esconde-esconde, do dia da cabana, enfim, gente, com o marido também, bolar cada, né, uns dias diferentes na semana. São pequenos momentos que vão eternizar e que vão realmente ficar na memória de cada membro da sua família. Então, esse terceiro pilar é trazer a importância para esse olhar do amor a se relacionar e o cuidado nesses relacionamentos. Quer acrescentar alguma coisa, Erika? Porque tem bastante coisa aqui também importante, né? Esse pilar, gente, é fundamental. Por quê? Um dos problemas que eu tive no meu relacionamento foi eu ficar tão atenta, tão apaixonada pelas coisas materiais da casa, né? Deixar a casa limpa, organizada, a roupa no varal, a roupa passada, que eu esqueci completamente, total e completamente, que existiam pessoas na minha casa. Que as pessoas queriam sair, tomar um sorvete. E a minha neura, eu sou neurótica com a casa, a minha neura num domingo à tarde, precisar ter que deixar toda a louça lavada, e aí a família falando, vamos sair, vamos no shopping, vamos tomar um sorvete. E eu, não, gente, eu tenho que terminar a louça, não, eu tenho que limpar o fogão, não, eu tenho que deixar tudo organizado. Fê, eu poderia deixar na segunda, ou um pouco mais tarde, ou pedir para ajuda, mas não. Eu não tive esse olhar, essa inteligência, essa sabedoria de falar assim, gente, vamos sair, mas me ajudem aqui rapidinho para a gente terminar, ou deixa aí, eu vou curtir a minha família e depois eu faço, ou, gente, vamos sair todo mundo e aí depois a gente termina. Não, quando você não tem o equilíbrio entre as relações e o fazer, você perde as relações, né? E sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar sozinha. De final de semana eu sempre estava fazendo, mexendo, lavando, fazendo. Vamos sair? Não, eu tenho que terminar isso aqui. Ah, tá bom. Saía todo mundo e eu ficava. Todo mundo, o cachorro, todo mundo e eu ficava. Não, eu preciso terminar. Não, minha casa tem que estar em ordem. Não, as roupas têm que estar passadas. E aí foi uma saída, duas, três. De repente, ninguém me chamava mais. Pra nada. Porque eu nunca estava disponível, eu não tinha disposição espiritual, sei lá, para estar em família. Porque não tinha esse pilar desenvolvido em mim, que era o amor a se relacionar, estar com as pessoas. Eu sempre queria estar em casa. E, gente, isso era em qualquer lugar. Eu ia na casa da minha mãe, o pessoal estava comendo, conversando, eu estava lavando louça, arrumando as coisas. E todo mundo lá. E eu, não, mãe, tem que deixar isso aqui arrumado. Não, pode deixar que eu arrumo. Pode deixar que eu faço. E aí você perde. Perde tudo, tá? Perde momentos, perde relacionamento, perde oportunidades. E aí... Sabe uma coisa que perde, Erika? Desculpa te interromper. Você para de fazer falta. Você Isso para de fazer falta. Gente, você é ok. Você estando lá ou não, faz diferença. Você para de fazer falta, né? E quando você é a pessoa que traz essas ideias, traz esse momento e curte junto com as pessoas da sua família esse momento, você faz falta porque você traz brilho para a sua família. Você é a luz da família. Então, aqui, gente, é muito importante a gente resgatar o nosso papel como luz da nossa família. Muito importante. Por isso que a gente pôs esse tópico, né, Erika, aqui como um dos pilares da gestão do lar. E é um dos tópicos que me fez também, eu até conversei muito com a Nath, falei, Nath, como que eu vou falar sobre isso, sendo que muitas coisas aconteceram de errado, assim, né? Tudo para Deus tá certo, mas no meu ponto de vista foi uma falha. Por quê? Porque eu não entendia os princípios, eu não sabia que eu tinha que olhar para mim primeiro, eu não sabia que eu tinha que cuidar das relações. E aí eu fiquei só no cuidado com a casa, e muitas mulheres cometem esse erro, ficar só no cuidado com a casa. Essa semana mesmo, conversei com uma,
e falou assim, Érica, eu me larguei, eu não cuido de mim, eu não sei quem eu sou, eu estou com problema no meu relacionamento, a minha casa está impecável, não tem nada fora do lugar, mas o meu relacionamento está horrível e eu estou largada. E aí você começa a perceber que realmente você cuidar de você, você cuidar dos relacionamentos, cuidar da sua casa, tem uma ordem, gente, para seguir, né? E na hora que a gente for falar sobre os princípios, vocês vão entender que tem uma ordem e a gente embola essa ordem. A gente cuida primeiro da casa, aí depois cuida do marido, dos filhos, da roupa, aí você fica por último. Aí todo mundo sai e você fala, ninguém ligou para mim. Lógico, você não ligou para você mesmo, né? Ou às vezes a gente faz tudo ao contrário. Cuida só da gente, deixa o resto para lá, não dá importância, e aí as pessoas olham para vocês, nossa, e a gente, né? Então, assim, a gente precisa achar o equilíbrio, a gente acredita que a gente achou um formato, um equilíbrio, que tem uma ordem racional, uma ordem emocional e até espiritual. Essa ordem é até espiritual, porque é baseado em cima de princípios e de leis espirituais que não foi eu e a Nath que inventou, foi lá antes de Jesus, lá nessa época, que a gente entendeu e está trazendo para vocês. E é extremamente importante. Peraí, gente, está tocando aqui a luz. Isso que a Érica falou da questão da espiritualidade e das leis universais, gente, é isso que a gente quer trazer para vocês. Nós não estamos inventando nada do que a gente está trazendo aqui, tá? Isso tudo a gente conseguiu consolidar durante muito estudo. A gente estudou, a gente aprofundou, a gente testou nas nossas casas, né? Dependendo do momento, tem coisas que deu para testar, tem coisas que às vezes não dava, porque a gente já tinha perdido esse time, mas a gente viu que a gente tinha errado. Então, assim, tanto eu e a Érica, a gente errou nas 3 pilares dos nossos casamentos, no nosso relacionamento, na nossa casa também. Então, a gente juntou tudo isso, a gente trocou muita figurinha, a gente conversou com outras mulheres, a gente conseguiu consolidar todo esse conhecimento para criar a gestão do lar e criar a Trindade. Então, realmente, assim, a Trindade é a principal, a base, vai ser a base da nossa gestão do lar, né, do nosso programa. E a gente entende que é a base realmente para a gente conseguir construir um lar de verdade. Sem ele, não vai rodar, né? Então, o despertar pra gente mesmo, o amor para cuidar da casa, o amor a se relacionar. Se a gente não tiver esses 3 pilares, não adianta. Você pode ter 2, muito bem, e o terceiro não tá bem, vai estar manco. Vai estar rodando, mas vai estar manco, gente, vai estar lá. Então, assim, precisa equilibrar as 3. E também não precisa estar perfeito nas 3 não, né, Érica? Não é assim, a gente quer a perfeição, porque a gente tá aqui para aprender, a gente vai errar muito ainda. Mas equilibrar, né? Esse equilíbrio é muito importante. Né? Pelo menos ter a consciência, porque não tem coisa pior, gente, do que você ter um problema porque você não tem consciência, não tem um entendimento. E quando você tem um entendimento, por mais que você ainda não consiga aplicar, ou está capenga, ou está ali na luta, tá quebrando crenças, porque assim, o que a gente entendeu, o que a gente vai apresentar para vocês, vocês vão precisar se como fala? Quando você tem que se desconstruir inteira para se construir de novo? É assim que fala? Uma reconstrução. Uma reconstrução você no caminho. E essa reconstrução vai doer. Não vai ser mole, não, porque eu sinto a dor, né? Daquilo que a gente está estudando, e eu tenho várias, como que eu posso dizer? Várias crises aqui de falar, meu Deus, por que ninguém me falou isso? Como que eu não sabia disso? Aí eu ligo pra Nath, Nath, você sabia disso aqui? Ela, não sabia. Falei, vamos testar. A gente testa e fala, ai, é verdade. Como assim? Então, assim, são coisas que vai mexer com as crenças e os paradigmas de vocês, mas eu tenho certeza
que é algo muito bom. E que é algo que as famílias estão precisando, que os lares estão precisando, para estar, para preparar para o futuro, para o que vem aí, para a nova era. E a gente não vai falar sobre isso hoje, mas é algo que vocês precisam entender o que está acontecendo no planeta. Com certeza, com certeza. Bom, a gente já está indo um pouquinho para o final, né, Érica? E como a gente já comentou com vocês, a gente tem, cada uma aí tem também os seus outros trabalhos, né? Então, a gente também tem outros compromissos. Mas o que a gente queria trazer para vocês, que é importantíssimo hoje, é isso, gente. É vocês terem a consciência que para vocês vencerem na gestão da casa de vocês e transformar em lar de verdade, vocês precisam ter essa consciência e conhecer que o lar é pautado nessa trindade. Essa trindade, então, ela vai pegar essas 3 esferas que a gente passou para vocês. O despertar para você mesmo, o amor ao cuidar e o amor a se relacionar. Se você não pautar a sua casa nessa trindade do lar, gente, não adianta, você não vai vencer. Você vai capengar ou vai desmoronar de vez, mas não dá certo. Então, o que a gente quer trazer para vocês com esse programa é essa consciência para vocês darem um olhar, atenção a isso e aprenderem com as ferramentas que a gente vai trazer, com o conteúdo, com os bate-papos, com as trocas de experiência, vocês aprenderem a equilibrar essas 3 esferas. Esqueci de algum detalhe, Érica? Acho que é mais ou menos isso. Não, eu quero ver o que a gente vai falar na semana que vem. Já está relacionado a Trindade, né? Na semana que vem, então, a gente vai aprofundar um pouquinho a primeira parte da Trindade, que é o despertar para você mesmo, né? Despertar para o seu amor próprio, despertar para você. E já nesse despertar, gente, vocês podem ter certeza, já muda muita coisa. Assim, primeiro que eu acho que hoje, vocês saindo dessa live, com essa consciência que existe a Trindade do lar, vocês vão ficar mais atentas. E se vocês começarem a reparar, nossa, realmente, ó, tô ficando cansada, não tô saindo com meus filhos, tô ficando sozinha, ninguém tá me chamando, tô deixando de fazer falta. Ai, meu Deus, daqui a pouco não vão querer mais estar do meu lado, né? Ou não, nossa senhora, eu tô muito neurótica com a arrumação, ou não, tô negligenciando, ou nossa, eu não estou gerindo mesmo a minha casa. Se você começar a ter essa consciência e observar, você vai ver que você pode estar pecando em alguma dessas esferas, né? E aí você já vai dar uma atenção. Com isso, gente, saindo daqui hoje com essa atenção, eu e a Erika, a gente tem certeza que alguma coisa já começa a mudar em você, né? Então, só essa consciência, né? Esse olhar atento para isso, a gente tem certeza que isso já vai ajudar vocês a mudarem. E semana que vem, então, a gente quer trazer para vocês e aprofundar um pouquinho na primeira esfera, que é o despertar ao amor próprio, né? O despertar aí para essa nossa virtude para ter a capacidade de gerir a casa e nos tornarmos de verdade as gestoras da nossa casa, né? E aí, gente, a gente poderia propor para vocês uma atividade, né? Nós estamos falando aqui de autocuidado, de cuidado com as relações e de cuidado com a casa. Que tal vocês pegarem um caderno, um papel, uma anotação e pontuar, né? Eu estou cuidando de mim? Quais pontos eu preciso olhar para mim para eu buscar mais auto-amor? Começa a refletir sobre isso. Começa a refletir também como que anda o amor à minha casa. Eu amo a minha casa. A minha casa, ela demonstra que ela é cuidada com amor. Eu dou atenção aos detalhes. Deixa eu abrir aquela gaveta. Deixa eu ver como que ela está. Deixa eu ver aquele meu guarda-roupa, aquela gaveta das calcinhas. Deixa eu ver como ela está. Será que aqui demonstra amor? Né? E aí, quando você, à noite, quando seus filhos chegarem, quem tem filho, né, marido, filho, mãe, pai, começa a olhar para essas pessoas e pensar, eu estou me relacionando bem com elas? Eu sou uma pessoa que faz falta aqui? Eu sou uma pessoa que é bem-vinda dentro da minha própria casa, né? As pessoas
gostam de estar comigo ou elas chegam em casa e falam, ai, cheguei, que saco, tô em casa, minha mãe tá aí, ou meu pai tá aí, ai, preferia estar na rua. Como que é isso? Vai fazendo um levantamento, né, de percepção de como vocês estão na casa de vocês. E, gente, não errem como eu errei. Eu precisei separar para poder olhar para essas questões que eu negligenciei. E desculpa, a negligência com você mesma, com a casa ou com seus relacionamentos é um ato de violência. É um ato que você está mostrando para o mundo e para o universo que você não está se importando, porque você não tem interesse por aquilo, né? Se você tem uma casa, só para fechar, tá, Nath? Se você tem uma casa que você não cuida, você está mostrando para Deus que você não tem interesse em ter uma casa. E aí você tem a sua casa pequena, mas você quer ter uma casa maior, você está mostrando para o universo, eu não tenho interesse aqui em cuidar dessa pequena, porque por que Deus vai te dar uma maior? Não vai. Desculpa, não vai. Né? Se você não está cuidando de você mesma, você está demonstrando que você não tem interesse nenhum em auto se amar. Então, consequentemente, você não vai ter condições de amar ninguém, de amar ao próximo. Porque, por isso que a gente vai falar de princípios, amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você, depois o próximo. Se você não tem essa ordem, acabou, gente, desculpa, acabou. Você não vai conseguir amar ninguém. E outra coisa, se você não cuida dos seus relacionamentos, você está demonstrando desinteresse também naquilo que Deus te deu para uma família. Isso é, isso é desesperador quando isso tudo se vai, né? Aí você fala, nossa, eu poderia ter dado um pouquinho mais de atenção, eu poderia ter agido com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de amor. Não me custava nada. E no final vocês vão falar assim, poxa, não custava nada. Então, assim, nós queremos incentivar vocês a realmente dar o jeito de vocês lidarem com isso. Porque não tem insucesso pior do que você ter a sua casa destruída. Você pode ter dinheiro no banco, você pode ter uma empresa em ascensão e quando você chega em casa, sua casa está destruída. Não tem ninguém lá, sua casa está desorganizada, os seus relacionamentos é péssimos. Não adianta nada. E eu conheço muita gente rica, posse, com dinheiro, que chega em casa, que tem dinheiro, tem carro, tem tudo, gente, mas chega em casa, é uma tristeza, é uma solidão, é um vazio. E é isso que a gente está querendo nos transformar, né? Transformar em nós, e ajudar vocês a transformar em vocês, a mudar o olhar para que vocês se sintam preenchidas, e que você mesmo preencha de luz a sua casa, de amor, de harmonia, através das suas atitudes, através do seu novo jeito de olhar, do seu jeito de se portar, através do jeito que você vai cuidar de você, principalmente você, mulher, que é a gestora da sua casa. Ah, mas o homem também pode fazer? Pode, mas a mulher, ela teve essa função espiritual, e a gente vai falar sobre isso com vocês. Espiritualmente, a mulher tem essa função, não tem como fugir dessa determinação de Deus. Não tem como. Então, a gente vai falar sobre isso na semana que vem, sobre essas questões, né, aprofundadas de princípios e tudo. E aí fica o nosso convite para vocês contarem com a gente como essa rede de apoio. Esse é o nosso convite. Venha com a gente, porque nós, eu e a Érica, nós também estamos nesse processo de melhorar e trazer cada vez mais luz para nossa casa, né? Sermos cada vez mais a luz da nossa casa, cuidando sempre desse
esses 3 pilares. Então, nosso convite é para você se juntar a nós, que horror, gente, ai, que horror. Se juntar a nós nessa comunidade, nessa rede de apoio e constante melhoria e evolução. Para a gente transformar nossas casas e a gente poder, com as pessoas transformadas dentro da nossa casa, retribuírem coisa melhor para o universo e para a sociedade. Então, esse é o nosso convite para vocês. E compartilhem, gente, essa live. Se essa live mexeu um pouquinho com vocês, compartilhe com a mãe, compartilhe com pelo menos 2 amigas. Porque pode ser que essa amiga precise ouvir esse recado, precisa entender de um outro jeito isso que a gente vai trazer. E convide essas suas amigas também para estar com a gente na semana que vem, dia 23, ao meio-dia, aonde a gente vai falar sobre o despertar. Por que é tão importante você cuidar de você em primeiro lugar? Tá bom? É isso aí. Érica, muitíssimo obrigada por estar comigo mais uma vez aqui hoje. Pessoal, muito obrigada por vocês também nos acompanharem, nos escutarem. E até semana que vem. Até semana que vem, gente. Um beijo no coração de vocês. E quarta-feira a gente se encontra, hein? Um beijo. Beijo, Nath. Obrigada, viu? Obrigada a você, Érica. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.